Olá, primatas! Tudo bem? Meu nome é André Sanches, sou biólogo e este é o canal Comportamento Primatológico. E vejam esse cenário maravilhoso que estamos aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara. Eu estou aqui com o Tiago Falótico, Dr. Tiago Falótico, meu orientador. E eu gostaria, professor, que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, como que é o projeto aqui, né? Se puder contar um pouco pra gente. Ok. Então, aqui é o Parque Serra da Capivara. Eu fiz meu doutorado aqui, um pós-doc, e agora ele também é parte do projeto atual que eu tenho sobre cultura dos macacos prego. Mas meu interesse inicial aqui no doutorado foi mapear o uso de ferramenta dos macacos pregos dessa população aqui, que é bem interessante. É uma população que tem o uso de ferramentas mais diversos que a gente conhece, usando pedras para várias coisas, para cavar, quebrar, varetas para desentocar lagartos, pegar uma mangava. E o interesse então no doutorado era ver o que eles faziam aqui no quesito de uso de ferramentas. Daí no pós-doc eu também desenvolvi um projeto sobre a ontogenia, né, como é que é o desenvolvimento do uso de varetas nos jovens, para entender por que só os machos da população que usam varetas, que é uma coisa que a gente não espera, normalmente não esperava que tivesse essa diferença de sexo no uso de varetas, mas só os machos é que usam. Então a gente queria entender por que só os machos usavam, então foi feito esse trabalho para acompanhar os jovens se desenvolvendo e ver como é que eles se desenvolviam, como é que eles aprendiam e quais eram os fatores que levavam a essa diferença. E atualmente, agora estamos num projeto que chama Capuchin Culture, a cultura dos macacos prego, que é para entender a diferença, a variação cultural dos macacos prego. Então, usando a Serra da Capivara como um ponto inicial de comparação, porque é o lugar que a gente tem a maior diversidade, a gente está agora indo para outras populações e para estudar o uso de ferramenta e os fatores ecológicos e genéticos que podem influenciar esse comportamento. Então, aqui é a Serra da Capivara, a gente está acabando de coletar os dados aqui desse projeto. Então toda a equipe aqui, você incluso, para coletar os dados na Serra da Capivara e depois a gente vai para o outro parque nacional, que a gente também faz parte do projeto, que é o Parque Nacional de Ubajara. E além de outros parques que ficou um pouco atrasado por causa da pandemia, Uhum. mas esperamos retomar ainda no final desse ano e no ano que vem as coletas nesses outros parques para entender um pouco melhor por que tem essa variedade tamanha de comportamento dos macacos prego, e especialmente no uso de ferramenta. E uma história que todo mundo acha engraçado, né, que você conta das fêmeas jogarem pedras, né, nos Uhum. macacos. Se puder falar um pouco sobre Uhum. isso, Sim, professor? esse é um comportamento bem interessante que a gente até agora só viu em um grupo aqui da Serra da Capivara. Então, que as fêmeas, no display sexual de macaco prego, que já é uma coisa chamativa das fêmeas indo atrás do macaco prego, elas incluíram arremessos de pequenas pedrinhas para chamar a atenção dos machos. Então, é um comportamento até agora que é frequente em um grupo que a gente viu e aparentemente é derivado dessa grande diversidade de uso de ferramenta de pedra que eles têm aqui. Então, essas fêmeas começaram a diversificar, né, a generalizar esse uso de ferramenta de pedra. A gente tem esse comportamento em zoológico, em Uhum. cativeiro, às vezes aparece, mas em vida livre, desse arremesso com mira ali que elas fazem, até agora é o único registro que a gente tem. Legal. Todo mundo, quando a Aham. gente fala ou pergunta assim, as pessoas acham engraçado esse tipo de comportamento. Uhum. E é bem interessante mesmo. E Sim, é por agora, ser ainda um repertório restrito a um grupo aham. de uma população. E agora para finalizar, professor, você pode falar um pouco sobre a Neoprego, né, que é... Uhum. Sim, a Neoprego é uma associação que foi fundada por primatólogos e biólogos, especialistas em educação, para tentar dar um suporte para pesquisa a longo prazo com primatas no Brasil. A gente ainda está começando, somos uma jovem Uhum. associação, uma ONG jovem ainda, mas ela foi fundada para tentar dar esse suporte para pesquisadores, principalmente para quem ainda não tem um vínculo empregatício, que era o Uhum. caso dos fundadores na época,
para tentar então dar esse suporte. A gente está então ainda crescendo, então convido a todos também para seguir a Neoprego ali, acompanhar as reuniões. A gente está tentando expandir agora, talvez no próximo ano, quando acabar um pouco a pandemia também atrapalhou isso, mas é uma associação de primatólogos, aí, jovens primatólogos, então a gente procura suporte aí e apoio, quem quiser participar é bem-vindo. Eu gostaria muito de agradecer, professor, pela entrevista nesse lugar maravilhoso aqui, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Primatas, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like e muito obrigado, professor. Obrigado, André.